Hoje é o último dia da primavera 2022. Às 10 para as 7 da noite, 6h48 na verdade, 18h48, começa o verão brasileiro. Aí olhando para o tempo lá fora, quase não dá para acreditar, né? A gente vê litoral com 24 graus agora, nuvens. Curitiba, se você der uma olhada aqui, vai ver o tempo mais carregado, né? Espiando pela nossa janela, se você for olhar para Curitiba, vai estar um tempo ainda mais fechado. Quase que não dá para acreditar que nós estamos entrando no verão brasileiro. Mas a nossa Vanessa Fontanella foi até o CIMEPAR para saber como vai ser a estação que pelo menos deveria ser a mais quente do ano. Pode ser ainda, né? Vamos aguardar para ver o que vem pela frente. O que diz o CIMEPAR? Oi, Jasson, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. O verão tem hora marcada para chegar às 6h48 da noite, mas é claro que a gente se pergunta se na prática ele vem mesmo, viu? Porque quarta-feira, chuvosa e com máxima prevista de 21 graus para a capital paranaense. Vamos saber então todos os detalhes sobre como deve ser essa estação com o Samuel Brown, que é meteorologista do CIMEPAR. Samuel, boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. Como é que tende a ser o nosso verão, tendo em vista aí que a gente já tem um início com chuva e temperaturas mais amenas? Olá, boa tarde. Bom, os primeiros dias da estação, principalmente na região de Curitiba e do litoral, devem ser de temperaturas mais amenas. Ou seja, essa situação que nós observamos ontem, hoje, com pouca variação da temperatura, chuvisco, chuva fraca, isso deve persistir praticamente até o final do ano. Inclusive, semana que vem a chuva deve voltar a ganhar um pouco mais de intensidade, principalmente na segunda-feira. Isso não significa que não vai fazer calor ao longo da estação, mas pelo menos nesses primeiros dias a gente vai ter que aguentar um pouco essa situação de temperatura mais amena. Provavelmente, a partir da segunda quinzena de janeiro, há uma tendência bastante grande para que retornaremos a uma condição mais típica de verão, ou seja, temperatura alta, com chuva no período da tarde. Então, essa é a expectativa, pelo menos aqui para o setor leste do Paraná. Verão está chegando, a gente tem aí essa boa notícia de que as temperaturas tendem a subir gradativamente, um início de janeiro um pouquinho mais tímido, com temperaturas amenas e ainda essa sequência de chuva, mas de meados de janeiro para frente, ali estação de fevereiro, com praia bacana aí para todo mundo. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Vanessa, obrigado pelas informações. Olha o que eu falei aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o Val colocou para nós aqui imagem de Curitiba. Curitiba tem tempo mais fechado, né? Nem parece que nós vamos começar o nosso verão hoje, né? Perto das 7 horas, às 6h48, a gente troca de estação. Vamos pro verão brasileiro, não aqui em Curitiba, que aqui nós vamos continuar com esse clima de primavera, né? De outono. Tem uma cara mais de outono, né? Uma cara mais de outono, mais fechado, garoa o tempo todo. E essa umidade toda acaba fazendo com que a gente tenha uma sensação de mais frio, né? A temperatura está 20 graus nesse momento em Curitiba, mas eu, sinceramente, eu sinto, né? Não sei se a gente olha para a garoa e é psicológico, mas a sensação é de mais frio, dá vontade de botar aquela blusa e ficar em casa assistindo o Balanço Geral. Vamos falar agora com o Nader Kalil sobre os temporais em Santa Catarina. A chuva deu uma trégua, mas ainda tem riscos, inclusive, de deslizamentos por lá, não é isso, Nader? O Nader falando com o sol aí em Maringá, pelo jeito, é o nosso clima, o nosso tempo, né? Boa tarde para você, Nader. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Você disse, né? Começamos hoje oficialmente o nosso verão brasileiro e às 18h48 de hoje nós temos o solstício de verão. Para quem entende um pouco disso, hoje temos o dia mais longo de tempo de sol para o hemisfério sul. E por isso a gente chama de o solstício de verão a partir das 18h48, confirmando oficialmente a abertura do verão oficial brasileiro. E nesse dia a gente tem que comemorar, porque o sol voltou a brilhar em algumas regiões de Santa Catarina. Podemos até ter chuva, mas os volumes são muito baixos. E isso vai acontecer no dia de hoje e também no dia de amanhã. A gente viu na abertura do Balanço Geral muitos motoristas, já desde as 9 horas da manhã na BR-376, seguindo pela BR em direção a 101 para cruzar a divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Mas no estado de Santa Catarina, esses motoristas também vão enfrentar problemas, principalmente em dois trechos, no Morro do Boi e no Morro dos Cavalos. Morro do Boi em Balneário Camboriú, entre Balneário e Itapema, e também no Morro dos Cavalos, entre Florianópolis e Paulo Lopes, pegando já a partir de Palhoça ali, em direção a Paulo Lopes e Garopaba. Nesse trecho
apenas uma pista liberada para o sentido sul e uma pista liberada no sentido norte. Hoje os municípios começam a contabilizar os prejuízos e se preparar para a retomada, principalmente da economia dos municípios, com a possibilidade da chegada de muitos turistas já a partir desse final de semana, já que muita gente passa o Natal com a família e já no dia seguinte pega a estrada. Por isso a movimentação deve ser intensa em direção a Santa Catarina. Falei com as equipes de meteorologia do CIREM-PAGRE, que é o órgão de controle da meteorologia no estado de Santa Catarina. Eles me informaram que hoje nós devemos ter em Santa Catarina temperaturas um pouco mais elevadas, dias muito quentes, principalmente na região oeste do estado. Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de alívio, já que a expectativa é de que poderíamos ter chuva o tempo todo no verão em Santa Catarina. Mas eles confirmaram, assim como nós vimos agora há pouco as informações aqui do Paraná, em Santa Catarina teremos também dias muito bons, podendo ter aquelas chuvas que acontecem, são as chamadas tempestades de verão, que acabam trazendo problema. Mas pelo menos por enquanto não há previsão de chuva. Podemos aí ter um pouco mais de certeza de que pelo menos até o final de semana, até o Natal, essa chuva não deve ser forte, não trazendo prejuízo para aqueles motoristas que tentam chegar ao estado de Santa Catarina e aos paranaenses que estão em Santa Catarina e tentam chegar ao estado do Paraná. Jason, aqui na região noroeste do estado, como você disse, o sol brilha, há um ventinho um pouco mais gostoso, dando um alívio na temperatura elevada, mas poderemos chegar hoje até 32 graus aqui na região noroeste do estado do Paraná. Região noroeste chegar a 32 graus, que inveja boa, né? Se existe isso, 32, começa, aí já é cara de verão, né? E a gente olha para o nada e está com aquela imagem mais clara da cidade, né? A camisa branca fica ainda mais branca, né? Aí você olha para o céu, aquele céu azul, é diferente do que a gente está vivendo por aqui nesse dia em que nós temos aí o início do verão brasileiro a partir das 6h48. Ó o Nader mostrando lá, pouquíssimas nuvens no céu, olha que beleza, pode chegar a 32 graus, né? Então quem vai pegar a estrada em direção aí à região noroeste, à região oeste do nosso estado, deve encontrar tempo mais firme, que é o caso do Burigo, viu, Nader? O Burigo diz que sexta-feira vai para Pato Branco, região sudoeste, para comer aquele peru lá com o papai, aquele carneiro que já estão preparando lá. Então vai encontrar um tempo um pouco melhor na estrada quem for para a região norte, noroeste e sudoeste do estado, né, Nader? Exatamente, só faço um alerta, Jason, para quem não está acostumado a pegar a BR-376, que começa na 277, a rodovia do Café, que a gente sai aí de Curitiba, passa por Campo Largo, chegando a Ponta Grossa. A partir desse ponto, para quem vem aqui para a região e vai em direção ao nosso litoral, que nós chamamos, né, o litoral do Paraná, que faz divisa com os estados do Mato Grosso do Sul e aí também seguindo para Salto del Guairá, nas nossas praias que temos aqui no nosso Paranazão, fica um alerta. A BR-376, ela não é toda duplicada. É bom ficar atento na região de Ortigueira, após Mauá da Serra, logo depois de Ponta Grossa para quem sobe, nós temos 3 trechos onde a pista é simples, onde são registrados muitos acidentes e por isso o motorista deve ficar atento. Na 277, principalmente na região de Ponta Grossa a Campo Largo, os motoristas devem manter a distância porque há um tráfego intenso de caminhões descendo em direção a Paranaguá, onde são registrados muitos acidentes. Então mantenha sempre uma distância dos veículos que seguem à frente. Se caso a fila venha parar, mantenha a distância do veículo parado para evitar aqueles acidentes que costumeiramente acontecem nessa região. São aquelas batidas na traseira de veículos causados por caminhões que acabam engavetando e levando muitos veículos. Então são alguns cuidados necessários para evitar que essas pessoas virem notícia num período de festas, de Natal, de Ano Novo, um período tão festivo para todos nós. Nader, eu já vou falar com a Thaís Travessoli também sobre a situação das estradas, mas eu duvido, Nader Kalim, eu duvido que você me convide e que me apresente as praias aí de Porto Rico, Porto São José, né? Podia me convidar aí para conhecer, passear um dia de lancha por aí, comer um churrasco, né? Porque eu já ensaiei tantas vezes de ir lá para essa região para conhecer as prainhas, da região noroeste aí, né? Porto Rico, Porto São José, enfim. Eu sei que tem lugares bonitos, vejo só em vídeo, vejo em foto, mas já fui até convidado algumas vezes, mas ainda não fui, não tive o privilégio de conhecer. Quem sabe o Nader pode preparar uma viagem pra gente aí, a gente não possa, mas eu duvido, viu, Nader? Duvido. Será que rola, não?
Vamos fazer o seguinte, a gente podia criar um balanço geral especial de sábado, mostrando o litoral paranaense que temos aqui no extremo oeste do estado. Mas nada, você fala litoral sim, porque o governo do estado está investindo em segurança, com policiais militares, policiais civis, corpos de bombeiros, porque prevê um número recorde de turistas na região esse ano, exatamente os turistas fugindo desse problema que nós estamos tendo no litoral paranaense e no litoral catarinense. Jason. Muito bem, vamos planejar essa conexão então, tá bom, Nader Kalil? Obrigado pelas primeiras informações pra gente aqui no nosso Balanço Geral. Agora vamos tirar o Nader então, né? Pedir licença pro Nader Kalil, vamos trazer a nossa Thaís Travessoli. A Thaís tem informações pra gente da região aqui do contorno leste. O movimento já aumentou por aí, as pessoas estão pegando estrada, como é que está a situação? O que você tem de informação para quem pretende viajar, Thaís? Oi, Jason, nós estamos num ponto bem importante aqui de visibilidade para vocês terem uma ideia de como está o trânsito nesse momento. E ainda falando do clima, né, que vocês estavam comentando agora com o Nader Kalil, está chovendo nesse momento. Eu acho que na imagem não dá para vocês terem uma noção, mas está garoando forte aqui, tá? A gente está tentando até se proteger aqui dos equipamentos por conta da chuva, o celular também. Agora na imagem do Flávio Pereira você vê a parte do viaduto no contorno leste, uma imagem bem importante para a gente saber como é que está o movimento lá em cima. Então perceba que é um fluxo intenso de veículos, principalmente de caminhões. E aí aqui a gente tem a imagem da parte de baixo, que já é a saída da BR-376 para quem está passando por São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina. Nós estamos exatamente, Jason, no quilômetro 615. Aqui é um fluxo intenso, como vocês podem ver aqui na imagem do Flávio Pereira, de bastante caminhão, principalmente, reforçando que há mais ou menos 1h30 foi liberada uma das pistas da BR-376, né, naquele trecho que estava com total bloqueio. Então o motorista precisa ter paciência, porque a expectativa é realmente de pontos de lentidão por conta do bloqueio. Atualizando também para vocês, já são as informações do fluxo também na rodoviária de Curitiba. Ontem, 20 horários cancelados para Santa Catarina e 7 cancelamentos para o Rio Grande do Sul. Hoje, até o momento, 5 cancelamentos para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Considerando a perspectiva de movimento para cidades do litoral de Santa Catarina e outras do Rio Grande do Sul, giram em torno de 20% do total. A estimativa da URBS, foi informação passada agora há pouco para a nossa produção, é que aproximadamente 3.000 pessoas tiveram passagens remarcadas e, portanto, deixaram de viajar conforme haviam se programado. Isso por conta dessas últimas horas, né, que nós tivemos esse bloqueio. Jason. Obrigado, Thaís Travessoli. Deixa eu continuar aqui o nosso giro agora. Quero falar com a nossa Beatriz Frenner. A Bia está na estrada na 277. Vamos ver como é que está a situação por lá. Lá onde está a Thaís, a gente vê chuva. Aí onde você está, parece que não está chovendo nesse momento, né, ô Bia? Não, Jason, uma garoa que às vezes ameaça cair, mas não passa disso. Atrás de mim aqui tem um céu um pouco mais encoberto, um tempo mais fechado, mas bem na minha frente o que eu vejo é céu azul com nuvens brancas, cenário de tempo firmando essa condição de instabilidade que é a cara para começar o verão mesmo, né? Estação instável e mais abafada do ano aqui no Brasil. Mas eu tô na 277, no ponto do Jardim das Américas, perímetro urbano de Curitiba. Aqui a gente vê um trânsito muito tranquilo, fluindo normalmente, os motoristas estão passando sem maiores problemas. O que a gente sabe da 277 são os dados do último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, que monitora o trânsito na região da Serra e próximo, na altura de Morretes, tem sim um trânsito mais lento, porque é justamente naquela região em que ocorreram os desmoronamentos e também deslizamentos. Por conta disso, o motorista já está acostumado há praticamente 2 meses, está convivendo com aquele cenário de cones na pista, tudo sinalizado, trânsito muito lento. Isso continua. Infelizmente, a gente ainda tem um trânsito pesado, em torno de 1 hora a mais na viagem para quem vai para o litoral e de 1 hora a mais também para quem está voltando, vindo até Curitiba. Mas a expectativa é de que isso melhore um pouquinho nos próximos dias, porque a partir de hoje já tem uma faixa extra liberada na rodovia. Quilômetro 39 ao 40, os motoristas conseguem seguir em 3 pistas. Já do quilômetro 40 ao 41, retorna apenas em 2 pistas, uma para quem vai e outra para quem vem. Esse trânsito está sendo organizado pela Polícia Rodoviária Federal, conforme o fluxo vai ocorrendo em um dos sentidos, ele acaba sendo direcionado e priorizado
para onde tem o maior congestionamento. O pedido que a gente faz, Jason, é para que quem pode faça aí a visita ao litoral do Paraná. Está precisando bastante dos turistas, os comerciantes, donos de restaurantes, de pousadas, o setor todo de turismo lá está precisando desse apoio. Então, quem puder, vá sim ao litoral, encara com paciência, de repente até tenta ter um bom humor com a família para descer para o litoral, aproveitar essas festas de fim de ano. A gente tem certeza que todos os trabalhadores do litoral do Paraná, também de Santa Catarina, vão estar esperando com muita alegria, ainda mais porque o que estamos vendo aí, Jason, na janelinha da previsão do tempo, é que nos próximos dias a gente pode ter sol sim. E a Vanessa conversou com o meteorologista, né? O tempo deve melhorar, mas ainda fica a temperatura mais amena, pelo menos até a metade de janeiro. Quando a gente fala e lembra, né, que o verão começa hoje às 6h48 da tarde. Tá bom, Bia? Segue acompanhando lá o movimento. Daqui a pouco nós voltamos a trazer informação atualizada para você das estradas.